Valeu, meu pastor. Daqui a 5 minutinhos a gente vai iniciaremos esse bate-papo com o maestro Gunnar Silvestre, diretamente de Brasília. O maestro Gunnar Silvestre já está aí online no Instagram. Só esperando ele entrar para a gente bater esse bate-papo gostoso. Um tema muito relevante. Hoje o maestro Gunnar Silvestre, regente coral, orquestra, ele é mestre em regência. Ele vai nos trazer hoje um conteúdo muito importante para nós que somos músicos, para nós que somos cristãos, para nós que vivenciamos a música sacra, que vivenciamos a música dentro do ambiente religioso, para nós que temos um entendimento teológico do cerne sobre o conteúdo música dentro da igreja como um viés evangelístico, um viés de transmissão da palavra. E o tema será a música através da escritura. Nada melhor do que o maestro Gunnar Silvestre, hoje maestro da Orquestra Assembleia de Deus em Campina Grande. Ele está em Brasília no momento e ele é maestro também do coral e tive muita oportunidade de trabalhar com ele, né? Na verdade, ele que me deu essas oportunidades de estar aprendendo com ele, trabalhando com ele. Me deu essas oportunidades de estar aprendendo com ele, trabalhando com ele. E aí, meu maestro, tá tudo certo aí? Tudo bem, tudo bem. Tô tentando botar no computador aqui, mas eu não tô conseguindo, não. Mas o Instagram pelo computador, só se você usar o programa chamado OBS, ele funciona. Se você não Ah, usar, não vai então, não. então vai Só ser pelo no, celular. então vai No ser no celular. celular. É, A internet do celular também tá melhor que a do computador aqui. Que no é computador o, eu tô com- usando o Wi-Fi. o computador é só o OBS, o programa OBS ele funcionaria. Eu já Então tentei peraí que fazer eu isso vou também. sair daqui. Eu vou sair daqui para não ficar em um monte de coisa ao mesmo tempo. Pode ficar à Pronto. vontade. Por enquanto eu estou passando aqui os informes aqui, falando o mínimo sobre você, né? Aí Misericórdia. Derek está conosco aí, já tá dando essa honra para nos assistir aqui nesta noite, juntamente com o reverendo Erivan Gomes, a missionária. Derek foi meu pianista, tocou comigo lá na Câmara dos Vereadores aqui em Queimadas, com o coral da igreja. Derek me deu essa honra de tocar comigo piano. Tocou comigo lá na Câmara dos Vereadores aqui. Derek toca tudo, meu amigo. Me deu essa honra, Derek. E aí, Gunnar, eu estava falando aqui um pouco sobre você, sobre esse tema tão importante que é a música através da história da escritura. E, e a gente sabe que através desse tema ele circula uma vertente gigante de informações que são preciosas, mas por falta de conhecimentos, como diz Oséias, falando do livro de Oséias, muitos perecem, né? E ela estava trazendo esse momento introdutório para nós que somos cristãos, para nós que vivenciamos a, o ambiente musical na igreja, o ambiente sacro, o louvor, o ministério de louvor, para nós que buscamos um conhecimento, uma primazia teológica, não, isso é um tema muito importante para as nossas vidas. E eu estou tendo a honra de ter você, todos que estão assistindo aqui nesta noite, estou tendo a honra de ter você. Falei um pouco, o mínimo do seu currículo, né? E falei também da honra que você me deu de muitas vezes, muitas e muitas vezes, poder tocar com você. Eu costumo dizer que quando você me chamava para tocar com você na orquestra e no coral, e com o coral, eu não estava indo para tocar, eu estava indo para ter um masterclass lá. Então, para mim, era um masterclass ali de regência, para mim, era um masterclass de liderança, era um masterclass de trabalho individual, com as vozes, com os instrumentos. Uma coisa é você ter a teoria, uma coisa é você ter a oportunidade de ser a prática, né? Então, eu era o momento ali de ser utilizado ali
como um instrumento laboratorial. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por sua vida, maestro. Assim E, a responsabilidade está aumentando. meu maestro, então, veja só, eu vou deixar você discorrer e eu vou iniciar dizendo o seguinte: o mais básico, para você trazer aos nossos corações o que é mesmo esse ministério da música segundo a Bíblia. Você pode discorrer para mim sobre esse ponto, começando por aí. O A que é o palestra é Ministério sua. da, o que é o A Ministério da palestra... Música através da Bíblia? Então, esse tema é muito instigante, me interessa muito. Tá me ouvindo bem? Oh, tá ótimo. A imagem, o som tá ótimo. Maravilha, graças a Deus. Então, é, é um tema que me instiga muito. Trabalhei muito com esse tema na igreja e, em certa medida, na universidade também, né? Porque a gente sabe que a Universidade Federal, onde a gente se formou, lá em Campina Grande, é muito envolvida com música coral. E a música coral, em grande parte, se deu ou se desenvolveu no, no, no desenrolar da música cristã. Então, a relação é muito grande, desde antes da Reforma Protestante e depois também. Com duas vertentes, obviamente, duas ou mais vertentes depois da Reforma Protestante, porque a gente está falando, na verdade, da música ocidental, né? E, Verdade. prioritariamente. Mas eu vou começar falando uma frase muito interessante de um certo senhor que alguns chamam de João Sebastião Barros. Foi encontrada uma Bíblia dele, né? Ela inclusive está num museu, se não me engano, na Bélgica. E nessa Bíblia ele anotou a seguinte frase: aonde existe música devocional, a graça de Deus está presente. Ou melhor, a graça de Deus está sempre presente. E isso foi republicado, né, numa matéria do The New York Times e depois no Estadão também, falando sobre a religiosidade de Bach, né? Na verdade, eu não queria falar muito da religiosidade de Bach, porque ela existe mesmo, mas É também verdade. do relacionamento espiritual que ele tinha com a música e que prioritariamente ele era cristão músico e não músico cristão. Então, antes de tudo, ele era cristão. E Johann Sebastian Bach, hoje é hoje não, né? Há muitos anos é considerado o maior nome da música ocidental Verdade. no mundo. É um dos compositores, se não o compositor mais gravado e que contribuiu de forma esplêndida para a música, especialmente por ter condensado toda a música da época dele, né, nos seus trabalhos, e ter feito aquela obra magnífica do Cravo Bem Temperado também. E claro, ele era um cristão luterano, muitíssimo compromissado com a palavra e professor de igreja, professor mesmo. Era letrado no Trivium, no Quadrivium, né? Verdade. Que era o estudo da época, e um compositor assim que trabalhava como funcionário público de algumas prefeituras, e especialmente da prefeitura de Leipzig, né, na Alemanha, onde ele escrevia músicas, cantatas quase toda semana, né? Escrevia cantatas toda semana para o culto de domingo, para o culto dominical, sempre baseadas numa escritura bíblica. Então, Bach era muito teólogo, muito teólogo, muito teólogo. Então, eu acho que essa palavra que ele fala aqui é extremamente importante para a gente considerar que, antes de tudo, para o músico de igreja, né, ou para a música de igreja, é preciso Sim. considerar a fé na palavra. Então, eu queria começar com
com essa frase, mas eu vou logo para a Bíblia, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, eu vou ler aqui. 2 Timóteo 3 e 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu gosto muito de usar a Bíblia porque eu fui professor de escola dominical e eu falava muito para meus alunos que a Bíblia é o manual de fé e prática cristã, né? Na verdade, para o homem. Eu dizia Verdade. para os meus alunos que a Bíblia é o manual do fabricante. Quando a gente compra um equipamento eletrônico novo, ele vem com um manualzinho, né? Ou pelo menos vem com software explicando o equipamento, como ele funciona, tudo bonitinho. A Bíblia é o nosso manual do fabricante. Ele fabricou e ele diz como é que vai dar certo e como não vai dar certo também. Então, falando sobre música e sobre o ministério de música, primeiro eu preciso dizer que eu creio na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. É a primeira coisa importante e isso baseia muito do que eu faço com música, porque meu principal trabalho com música é dentro da igreja. Claro, eu sou formado em música, tenho mestrado em música, como você já estava dizendo aí, mas a música que a gente chama de música de amadores, e não de forma pejorativa, né? Esse termo é usado de forma pejorativa, mas ele não é para ser pejorativo, né? Na verdade, a música do amador, ela precisa ser um tanto mais cuidadosa do que a do profissional, né? E Verdade. aí a exigência precisa ser um pouco maior, né? Alguns professores de música fazem isso, inclusive, né? A gente já ouviu isso de alguns músicos, alunos iniciantes em escolas de música, falando, não, toca onde? Toca na igreja e você toca desse jeito pro seu Deus aí, né? Porque para Deus o critério de perfeição está muito superior ao nosso critério falho humano, né? Então, eu tocar um concerto para agradar os ouvidos dos espectadores, receber as palmas, né? E o dinheiro do cachê é uma coisa. Eu tocar na igreja para adorar a Deus é um negócio assim um pouco diferente. E infelizmente, claro, a gente não tem essa vida como profissão dentro da igreja ou na maioria das igrejas, né? Porque é um encargo muito grande também para a instituição igreja, né? Algumas igrejas têm, claro, o cuidado especial, carinhoso e até respeitoso e zeloso, diria, de sustentar alguns dos seus músicos, geralmente o ministro de música, geralmente o principal regente da igreja, ou o diretor de música da igreja e tal. Outras não têm essa tradição, porque acaba sendo uma tradição também, né? Que a gente herdou, inclusive, né? Uma tradição que já vem da igreja Católica, quando os mestres de capela eram sustentados pelas suas paróquias. E depois, quando o protestantismo chegou, a gente mudou de nome, né? Mas continuou sendo mestre de música. E esses mestres de música eram sustentados pelas igrejas, como o nosso amigo que eu acabei de citar, Johann Sebastian Bach, que a prefeitura, as prefeituras sustentavam ele para ele fazer a música das suas igrejas, daquelas paróquias. Então, o Ministério de Música, ele pode ser chamado como ministério e pode não ser chamado como ministério, ele é um trabalho, na verdade, né? Uma obra dentro da comunidade evangélica ou protestante ou da comunidade religiosa em que algumas pessoas se dedicam a fazer o louvor ou a música ou a adoração a Deus de alguma forma, né? E a gente espera que seja sempre da melhor forma, né? Então, exige dedicação, exige compromisso, exige conhecimento bíblico, exige algum conhecimento teológico, apesar de que não é essa minha formação, né? Existe a exigência técnica, claro, e exige também
que você tenha pessoas para trabalhar com você, então você tem que ter também um, um certo valor ou uma certa competência para agregar as pessoas, né? Para Verdade. agregar e congregar as pessoas. Então, a música, o Ministério de Música, para mim, ele existe como enquanto obra, né? Enquanto obra. E se a gente for comparar com esse nome que eu citei, ele era um evangelista, né? Para mim, Bá era um evangelista que a todo domingo trazia um novo sermão cantado. E é para isso que a música foi usada dentro da igreja protestante, né? Na igreja católica, apostólica romana, ou até na outra vertente da Igreja Católica, né? A música foi sempre feita na linguagem do latim e a missa também era toda em latim. Inclusive, muitos compositores depois viram um gênero musical, a missa, né? Então, muitos compositores escreveram a missa sempre em latim, com exceção de um, é claro, né? Com exceção de outro protestante que se chama a missa, o Requiem protestante, né? E, inclusive uma missa de Requiem, né? Uma missa Verdade. de Requiem, que é uma missa fúnebre, o Requiem protestante de Brahms, que não é uma missa para o morto, né? Como para o de cujos, né? Mas é uma missa para aqueles que ficam. Então, já bem protestante também, né? Verdade. Não, é Então, fantástica essa missa aí. É recomendável todos que é, estão nos ouvindo poderem pesquisar no YouTube pois esse é, rap de Brahms. o Requiem protestante, o Fantástico. Requiem alemão, que inclusive tem a característica da música protestante alemã, que começou a escrever, se fazer na igreja, na língua vernácula, né? Ela era inteligível, as pessoas escutavam o que se cantava na sua própria língua. O Requiem alemão é em alemão, não é em latim, e desde que Lutero começou a se instituir como igreja, então a música da igreja luterana passou a ser feita em alemão, ou seja, na língua vernácula, para que as pessoas tivessem o reforço do sermão, o reforço do texto bíblico. Então, necessariamente, o compositor tinha que ter conhecimento teológico. Com Isso certeza. acaba se aplicando aos músicos de igreja hoje, porque a gente toca e canta dentro da igreja, e a gente tem que saber escolher repertório, porque a gente está fazendo o nosso trabalho em honra a Deus, louvando a Deus, prestando adoração, então não dá para ser feito de qualquer forma. Aí muitos critérios precisam ser é, cuidadosos, quase ambíguo isso que eu falei, né? A gente tem que ser cuidadoso com muitos critérios para escolher o nosso repertório e para escolher como a gente toca dentro da igreja, e muitas vezes a gente descuida disso, a gente tem visto esse descuido, né, em relação ao que você chamou de ministério de É, música, que algumas igrejas chamam de ministério, outras chamam de departamento, grupos, departamentos, diretorias. A música de igreja tem que ser feita com cuidado. com cuidado. Então, o ministério existe e precisa ser feito assim, precisa ser tratado com esse carinho e com esse rigor teológico. Esse rigor teológico, ele é necessário e tem feito falta. Verdade. É interessante porque quando a gente pega a música nas escrituras, na escritura, né? É, aquela ideia da tribo de Levi, que aí se coloca como levita, Sim, ela vai pela falta do conhecimento, pela falta do entendimento teológico bíblico, termina sendo até às vezes um pecado alguém citar falar o nome, dizer que é levita, pelo desconhecimento do caso. Mas o mais interessante é porque na grande maioria tem um entendimento que a música bíblica ela começou ali em Levi. E a gente sabe que existem os primórdios bem antes de sair do seu desenvolvimento, até com as culturas que se envolveu com o ambiente hebreu, desde
Abrão, né? Não é nem Abraão, Abrão em si. Então, para o maestro trazer um pouco, discorrer um pouco isso para os nossos corações. E a Tá gente vai ficando nesse profundo bate-papo esse negócio. gostoso. Tá ficando profundo. Então, a música tá na Bíblia permeando ela do Gênesis ao Apocalipse. A gente tem música em tudo, né? No Novo Testamento, no Antigo Testamento, e tem essa questão do Levi. Então, primeiro eu vou tentar falar contigo sobre essa questão do que a gente chama de levitas, né? Para depois ir falar da Pô, profundidade toda que você cavou aí. Os levitas são uma tribo de judeus que nasceram de Levi. Então, existem levitas hoje? Existem. Aqueles que têm a linhagem judaica da tribo de Levi, certo? Inclusive, Levi teve 3 filhos, né? viu? Eles foram divididos em 3 funções diferentes para cuidar, naquela época, não era o templo ainda, era o tabernáculo, né? E eles cuidavam do transporte do tabernáculo e do cuidado com as coisas santas, né? Então, uma tribo, se não me engano, a tribo de Merari, ela carregava a estrutura do templo e montava a estrutura do templo. Gerson, a tribo de Gerson, carregava os enfeites, né? A decoração do templo, as cortinas que deviam ser extremamente pesadas, e eles tinham carroças para carregar aquilo e bois, essas 2 tribos, ou essas 2 vertentes da tribo, né? Certo. E tinha os filhos de Coate também, os coatitas, que não trabalhavam com música, não. Eles carregavam os utensílios do templo, né? Eles carregavam os insumos, né? As tábuas, a tábua da propiciação, os candelabros, eles eram para carregar nas costas, né? Os utensílios do templo. Eram separados para isso, santificados para isso, trabalhavam, se não me engano, num período dos 30 aos 50 anos, depois, mais na frente, a Bíblia diz que começou aos 25 anos, depois, mais na frente, diz que começou aos 20 anos, então, ele tinha um período de atividade também. Eles trabalhavam dos 20 anos de idade aos 30 anos de idade, e eram sustentados pelas outras tribos, né? As outras tribos é que mantinham a tribo de Levi. Inclusive, quando herdaram a terra prometida, não tinha herdade, né? Para a tribo de Levi. As outras tribos é que dividiram as terras e separou-se uma terra para os sacerdotes e para os levitas, que não era deles, era para eles habitarem, e eles eram lá sustentados pelas demais tribos. Interessante. Então, os levitas existem porque muitos judeus não creem na vinda de Jesus ainda, apesar de que nós cremos que o Velho Testamento aponta para Jesus, e Jesus vem tirar essa amarra, não vou dizer amarra, essa intermediação sacerdotal entre os homens e Deus, e isso inclui a tribo de Levi. O que a gente poderia chamar, ou que alguns chamam de ministério levítico, né? A gente tem isso em Hebreus. Hebreus capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 13, diz o seguinte: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, muda-se necessariamente a lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto que se manifesta que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, Jesus é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi, Isso né? aí. E ele veio trazer para nós o sacerdócio real, e a gente crê pela palavra e pelo Novo Testamento, e o
novo mandamento de Jesus e o sacerdócio de Jesus trouxe para a gente esse compromisso com Deus diretamente. E aí essa atividade dos levitas, essa intermediação dos levitas e dos sacerdotes, do sumo sacerdote, deixou de existir. Claro que existe o trabalho de música na igreja e existe o trabalho de assistência da igreja, que era o trabalho dos levitas. Hoje a gente tem diáconos para isso, a gente tem corpo de obreiros para isso, né? E a gente tem os músicos também para isso, né? Mas a gente tem que ter em mente que o serviço do levita não era necessariamente tocar, era também, né? Não era Era necessariamente fazer música, era também. uma de tantas as funções que o levita tinha, né? É interessante Uma das atividades. porque das atividades, interessante porque a manutenção do tabernáculo eles faziam também a manutenção, a organização, é como que fosse. Pronto, você citou, falou muito bem. Hoje nós temos os diáconos, né, na igreja, É, pelo um processo institucional, organizacional e até mesmo pelo um encaminhamento a partir do Novo Testamento. Mas essa função diaconal é função de levitas no Antigo exatamente. Testamento. É interessante Exatamente. isso aí. No Antigo Testamento, a função do serviço diaconal, que a igreja, que é inclusive o serviço diaconal é ensinado também na Bíblia em Timóteo, se não me engano, Isso. né? O serviço da igreja, uns que foram chamados para pastores, outros para servir de alguma forma, e explica como é que o diácono deve se portar na igreja, e como os presbíteros e tal. E isso é bíblico também, e é o serviço de igreja, né? É a pessoa que serve o pão, é a pessoa que cuida da manutenção, é que troca a lâmpada, é que arruma a porta, é que conserta uma água que está com problema, é que conserta um problema, é que resolve a segurança de alguma forma. Então, eles eram os guardas do templo, os levitas. Eles guardavam o templo em tudo, não só na questão de segurança, na questão de segurança, na questão de limpeza, na questão de manutenção, na questão de resguardar o material do templo. Então, a música era uma das atividades deles, mas não era a única. E se a gente for falar de música na Bíblia, o maior compositor que a gente tem na Bíblia, ele não era levita, né? Os salmos quase todos foram escritos por um filho da tribo de Judá, que era o rei Davi. Interessante. Então, e que eram cantados nos cultos. As composições de Davi, que não era levita, eram cantadas, né? Quantas vezes a gente vê citação dos Salmos em outros livros, lá nas crônicas, né? Eles Muito adorando no templo. Como, por verdade. exemplo, primeira Crônicas 16, depois Segunda Crônicas 5, que fala muito a respeito da música do templo. Como era feita a música do templo, que os sacerdotes tocavam trombeta, né? Os É isso. levitas não tocavam trombeta, as trombetas quem tocava eram os sacerdotes, que eram levitas, né? Mas não faziam mais o serviço dos levitas, né? Eles passaram ao sacerdócio, então eles faziam um serviço diferente, que era o sacrifício, né? Então, a oferta para Deus, e tocavam as trombetas. Enquanto os levitas tocavam tambores, símbolos, sonantes e altissonantes, Isso. liras, alaúdes, adufes, né? Então, ele tinha esse trabalho todo do levita e do sacerdote, claro. Mas a gente não está mais falando da tribo de Levi hoje, né? A tribo de Levi existe lá em Israel, ou aqueles descendentes de Israel que estão espalhados pelo mundo e que vieram da tribo de Levi são levitas, né? Aquele É cara muito, que toca na igreja para adorar a Deus, ele não é levita, ele é um músico, né? Ele está ali para adorar a Deus e trabalha com esse que a gente pode chamar de ministério de música, né? Mas ele trabalha com louvor, com adoração, que pode ser através de música e não também, né? Louvor e adoração não é música. Música é é, uma forma de louvor e adoração. não é entrando em outro assunto, mas é um comparativo, isso é a mesma coisa quando a gente escuta hoje sobre apóstolo fulano, apóstolo ciclano, que remete a uma coisa que não cabe Que não mais existe hoje para o mais. ambiente, né? Não existe mais, ficou ali dos 12, né? Então, Os 12 é uma apóstolos isso tiveram a oportunidade de ver Jesus, né? de ver Jesus.
Aí, Inclusive o apóstolo Paulo, isso, inclusive o né? apóstolo Paulo. Porque ele não viu Jesus em carne e osso lá no tempo em que ele estava andando pela Galiléia, mas Jesus foi atrás dele lá no caminho de Damasco e falou: Paulo, por que que você me persegue? Aí foi um encontro Isso aí, com o Senhor. Então ele foi verdade, chamado de apóstolo também. verdade. É o 13º apóstolo, e só, né? Exatamente, É exatamente. interessante, viu? Aí, maestro, existe ou haveria essa possibilidade de haver uma diferença da música do Antigo Testamento com a música do Novo Testamento? Ou não? A ideia, ela prossegue, sempre prosseguiu do Antigo para o Novo, com o mesmo formato, com a mesma visão, ou houve alguma mudança? Porque a gente sabe que desses processos testamentários para hoje, a gente vê o tão grande mudança, né? Mas de um processo testamentário para outro, existiu uma mudança ou ela discorreu dentro dos conformes? A gente percebe uma mudança sim, mas eu vou falar de outra pergunta que você fez e eu não respondi, que era Primórdios? os primórdios, né? Sim. Como eu creio na Bíblia toda, então os primórdios são muito primórdios mesmo. E eu vou dizer que na Bíblia está escrito a música antes do Gênesis, né? A gente sabe que o primeiro livro escrito na Bíblia não é Gênesis, é Jó, né? O primeiro livro escrito é Jó. E aí, Jó faz aquele. Ele é tentado pelo diabo, como está escrito lá na Bíblia, e Jó sofre as investidas do diabo na vida dele para provar se ele era ou não devoto mesmo a Deus, né? E aí os amigos dele começam a questionar a situação dele e ele mesmo começa a questionar a Deus. E lá na frente, Jó começa a receber a resposta de Deus em Jó capítulo 38, né? E Deus fala assim: onde você estava, né? Quando eu criei o mundo, quando eu botei os fundamentos da terra, onde você estava, né? Na manhã da criação, olha só que interessante. Na manhã da criação, quando as duas estrelas da alva juntamente cantavam, onde é que você estava? Eita, Ora, fantástico. se as duas estrelas da alva cantavam na manhã da criação, a música já existia de antes, Verdade. né? Antes do mundo ter seus alicerces fundados por Deus, a música já existia no céu, né? Outro exemplo importantíssimo e marcante é aquela visita que os pastores receberam quando o nascimento de Jesus, né? Jesus nasceu em Também. Belém e os pastores estavam olhando as estrelas e falando sobre a espera do Messias, e os anjos apareceram no céu cantando louvores e hosanas a Deus. Então, isso já está escrito né? E transcende o que a gente conhece de música aqui, né? Porque eu acho que nunca se ouviu uma melodia tão rica e tão maravilhosa como aquela que se cantou naquele dia, né? No dia do nascimento do nosso Cristo, né? O dia do nascimento mais especial que a gente comemora até hoje, há 2000 anos e um pouquinho mais, que é o nascimento de Jesus. Então, aquela música divina que foi feita para o Senhor e que dizia Hosana, glória a Deus nas alturas, aquela nunca mais se ouviu, né? Não, E e nós estamos esperando um soar de uma melodia que nós não temos a noção como é que vai ser, mas sabemos a imensidão desse soar melódico que nós iremos ouvir, que quando Cristo vir nos buscar, né? é, é. Que A Bíblia é o soar das fala, trombetas. a Eu Bíblia sei que fala disso também. a Fala gente, que as está nessa trombetas expectativa, soarão. né? Então, Melodicamente, né? inclusive a gente fala muito sobre a palavra de Deus escrita, né? Mas quando a igreja for arrebatada e nós cremos no arrebatamento, a gente não precisa da palavra escrita, porque a gente vai estar de frente, né? Vivendo com o próprio Deus, com Jesus, mas a música vai permanecer, E que nossa né? percepção Ela musical e veio. espiritual possa estar ativa. Interessante que é transcendente essa É história, né? transcendente, Assim, é transcendente. a gente está conversando aqui, mas
A música faz isso com a gente. A música, ela é um fenômeno, a gente pode até chamar que é uma combinação de fenômenos físicos, que é o som, né? Para produzir Isso, por meio de vibração, mas ela tem uma profundidade que a gente não conhece. A gente trata ela muito superficialmente, a gente estuda ela muito superficialmente também. Tem um livro muito profundo sobre isso, do professor Zé Maurício Nunes Brandão, da UFBA, sobre a profundidade da música, que vai trazendo um histórico muito profundo sobre a teoria musical. E tem outros escritores também que falaram sobre isso, sobre essa transcendência e essa profundidade que a gente está tratando a música de uma forma muito rasa. A gente ouve ela numa dimensão muito rasa. E ela é muito mais profunda e trabalha muito mais com a alma e com o mundo do que a gente verdade. imagina. O professor Lindo de Tombeira trabalhava muito com esse viés da transcendência musical, né? Se a gente for falar, se a gente for ir para os filósofos gregos, né, como Boécios, Pitágoras e tal, Isso, lá já era tratada a música com muita profundidade, né? E era uma matéria de estudo muito importante sobre verdade. a harmonia das coisas, né? A gente chama, como é que é? Teoria das esferas, né? Que falava da harmonia do corpo humano por meio da música, a harmonia do tempo, a harmonia do espaço, a harmonia do universo. Tudo por conta da música que Interessante. tratava disso. Então a música é muito profunda. Hoje a gente tem. Eu li, claro que eu me preparei, né? Eu li uns Você artigos já, ontem você muito. vive preparado. Você não se Eu, preparou, eu, eu você li vive. um artigo muito interessante ontem de uma mestre em música, ela, como é, Lígia Moreno, mestre em música aqui pela UNB, em Brasília. O trabalho dela é exatamente isso, a transcendência na performance musical, né? Ela entrevistou dois pianistas de renome internacional brasileiros. Se não me engano, eles nem moram aqui mais. Vou citar, não devia citar, né? Vou citar Nelson Freire e Maria João Pires. E na entrevista que ela fez com eles sobre essa questão subjetiva da transcendência musical, eles falam exatamente isso, que a música é quando você desaparece. Você está no palco tocando seu piano, com a orquestra tocando, e de repente você sumiu, né? Só tem música ali. Você não importa mais. O que importa é o som que sai. E aquele momento que eles chamam de mágico, né? De surpreendente, de diferente, né? Segundo o Mohai Sheikh, Você né? não se vê Transformar, mais. transformar numa paisagem sonora, um É ambiente. interessante, porque a Bíblia fala, a Bíblia ensina muito isso pra gente, né? Para nós Verdade. cristãos. Importa que ele cresça e que eu diminua, E é né? muito bom. Eu pensei nesse texto Eu, agora. Muito, eu muito, muito. preciso sumir para que ele apareça. E se ele aparece, tá tudo certo. Se eu Tá tô tudo certo. aparecendo é porque não tá bom. Não tá bom. Entende? E a música de igreja, às vezes, falta isso. Às vezes a gente tem, não só dentro da igreja, fora da igreja também, na música profissional, muito exibicionismo para pouca música, né? Eu posso tocar muito bem meu instrumento, ser um exímio instrumentista, um virtuose, e não ser musical, né? Eu ter Verdade. muita técnica e pouca expressividade. Então, quando eu abro mão da expressividade em conta da, da qualidade mecânica, eu abro mão do que é música também. Então, na Bíblia a gente tem música desde sempre. Antes da Bíblia, depois da Bíblia, sobrenatural e física também. Aí, sua outra pergunta eu já esqueci. É a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Se houve Sim, existe, mudança existe. do ambiente musical de um para outro. É claro, a música antes do Novo Testamento ela era feita. Claro, a música sempre foi feita dentro da igreja e fora da igreja, né? A música sacra e secular, né? Havia a música para diversão também, né? A Bíblia ensina que divertir é importante, né? O sábio já dizia lá, o Salomão já falava, vixe, só para o tolo é que a diversão não é importante, para o sábio é.
Então, tinha também, né? Mas a música de igreja antes do Novo Testamento ela era feita pelo sacerdócio, pelos levitas exclusivamente. Tanto quando eles foram cercar Jericó para derrubar os muros de Jericó, por ordem de Deus, né? Os sacerdotes foram na frente tocando as trombetas, e quando os levitas tocaram, os muralhas caíram. E a gente vê também todos os relatos sobre a inauguração do Templo de Salomão, ou os cultos nos tabernáculos, quando a Arca de Deus chegou, a Arca da Aliança, em que a música era feita pelos levitas e pelos sacerdotes, né? A partir do Novo Testamento, a gente já vê relatos da igreja cantando, né? Da membresia cantando, daqueles que criam no Jesus que veio, né? E que morreu na cruz, e que ressuscitou ao terceiro dia. Eles eram congregados e cantavam hinos de louvor, eles mesmos, sem a intermediação dos sacerdotes, né? Como Paulo e Silas na prisão, cantando hinos de louvor, né? Então eles Foi. se reúnem, e a Bíblia própria ensina, né? Que vocês se reúnam, Paulo ensina, né? Cantem hinos, cânticos espirituais. Então, adorar a Deus com canto passou a ser congregacional. E hoje a gente foge um pouco disso, quando deveríamos nos apegar, né? Eu bato muito nessa tecla de que o Inário é importante porque ele faz música congregacional e toda a congregação é chamada ao louvor e à adoração, e não aqueles músicos especiais, sabedores, né? É verdade. Claro que é importante que você tenha Não, esse pessoal, né? Os levitas que participavam do templo eram separados para isso exclusivamente, eles eram todos mestres nos seus instrumentos, né? Ele não ia tocar, né, de qualquer jeito. Ele tinha um estudo, um preparo para fazer um negócio muitíssimo bem feito. Às vezes a gente abre mão hoje dessa qualidade, né? Abre mão da música congregacional para se apegar muitas vezes ao exibicionismo. E muitas vezes também a outro antropocentrismo, né? Como eu falei de início, a gente tem que ter cuidado de fazer música com base na palavra dentro da igreja. Então, a palavra aponta para Cristo e não aponta para mim, né? Ela diz como eu devo viver, mas ela aponta para Jesus, né? interessante. Tanto o Inário, como Salmos e Hinos, como o Novo Cântico presbiteriano, esses três, eles, numa pesquisa sucinta desses três materiais, nós podemos ver ali alguns pontos, que é a prática de conjunto com a igreja, a utilização dos coros na igreja para fazer com que a igreja também se torne um segundo coro, como fosse um estímulo, e também a questão teológica. Você falando aí sobre os levitas, e a gente vê, e você trouxe um arcabouço importantíssimo em relação aos levitas, e o que nós conseguimos perceber é que os levitas eram pessoas que buscavam o conhecimento, né? Trabalhava dentro dos pergaminhos, trabalhava dentro do saber em si. E ali, claro, tinha todo um processo ali também, de toda a liderança dos sacerdotes ali da época, desse trabalho, desse ensino, dessas orientações, até porque eles viviam ali próximos dentro de um trabalho no tabernáculo. Eu te pergunto hoje, uma das coisas que a gente sente essa falta, é o avivamento no processo do conhecimento. Não o avivamento da ideia de manifestações que a gente escuta falar, mas o avivamento real da forma da busca do conhecimento. É uma ideia que nós visualizamos no momento. Eu queria que o maestro pudesse discorrer um pouco. Mas aí eu vou ser muito crítico. Olha só, é o que eu tenho falado desde o início. A gente tem que se apegar ao que está na palavra, né? Enquanto músicos de igreja e fazendo música na igreja, a gente tem que se apegar a fazer a música que está na palavra. Mas a gente não escolhe nem as letras, né? Muitas vezes a gente usa umas letras aí que não tem nada a ver com o que
o protestantismo prega, né? Então, é importante. O inário é importante, a manutenção dos inários, o culto, o estudo, a preparação, tudo isso é importante. Não dá para cantar o inário de qualquer jeito também, né? A música congregacional, ela foi feita para uma comunidade que não era brasileira. Ela foi feita para uma comunidade alemã, inglesa, por vezes americana, né? Onde existe uma cultura de ensino musical desde a infância, né? Fazendo parte da grade curricular, inclusive. Por que a gente vê, por exemplo, essas bandas inglesas cantando tão bem com divise de vozes? Eles não chutam a divise de vozes, não. Eles estudaram para isso desde criança. Eles sabem o que é um divise vocal, eles sabem o que é um coral. Diversos bairros têm seus próprios corais, né? A gente não tem isso aqui, não. Essa cultura musical desde a infância não tem, né? Então, falta esse ensino e essa busca pelo conhecimento. Falta, sim. Tanto musical quanto teológico, né? Muitas vezes, hoje, a gente chamava antigamente de crente domingueiro. Talvez eu possa até me incluir nessa lista hoje em dia, mas é, a questão do crente domingueiro não é só porque ele vai no culto no domingo, é porque ele deixa também de estudar a palavra em outras situações, né? Ele ter conhecimento da palavra, ele vai na igreja para receber bênção, ele não vai na igreja para prestar louvor. Então ele devia ir para a igreja para prestar louvor. E se Deus falasse com ele naquele momento, de alguma forma, no meio da pregação, Deus estaria falando com ele, ele estaria entendendo com base na Bíblia o que estava sendo escutado, né? Mas hoje não, hoje ele vai porque ele quer trocar de carro. Ele vai porque ele precisa de uma cura, ele vai porque ele precisa de uma benção financeira. Ele não vai para a igreja porque ele quer ouvir a palavra e porque ele tem sede de Deus, né? Eu brinco muito quando eu vou em cultos que acaba a palavra sendo bastante doutrinária, às vezes pesada, né? Mas acho que é o culto que eu saio mais feliz, é aqueles cultos onde eu sou ensinado, né? Eu sou ensinado que eu preciso entrar nos eixos em determinadas coisas para fazer o caminho que é correto, porque o caminho que agrada a Deus, né? A Bíblia fala que o Senhor tem que ser a luz para os nossos pés, a lâmpada, né, para o nosso caminho. E se a gente só está recebendo bênção, às vezes a gente não consegue enxergar, né? Se eu estou com a mão cheia de presente, talvez eu não consiga ver os pés e nem o caminho. E às vezes o que a gente precisa é de correção, muitas vezes, né? E essa instrução toda, se for bíblica, claro, né? Não estou falando de costumes, né? Estou falando de Bíblia, de doutrina bíblica. A doutrina bíblica é importante para a vida do cristão, para ele se manter cristão e para ele resplandecer a vida de Cristo onde ele passa. E isso também tem a ver com a música, né? Se a música não reflete Cristo, ela não serve. Verdade. E ela para a igreja, né? Não serve para a igreja, não serve para evangelismo, não serve para falar de Deus. Ela tem que refletir a luz de Deus. E a luz de Deus, para nós, é Cristo, a luz das nações, né? Então, a gente tem que estudar tanto a parte teológica quanto a parte da teoria e das práticas musicais. Se eu sou músico de igreja, eu tenho que ser muito bom músico de igreja. Eu tenho que pensar também que eu vou ter músicos da minha comunidade trabalhando comigo que não são profissionais da música, são profissionais de outras áreas, são médicos, são dentistas, são psicólogos, são seguranças, são vigilantes, são vendedores, são faxineiros, são N profissões, são de N profissões, e no tempo que eles têm livre, eles se dedicam ao seu instrumento porque eles amam tocar. Porque todo mundo sabe não. Aqueles que tocam sabem a sensação que é expressar o seu sentimento através de um instrumento ou do canto. Não tem uma sensação que se compare, é uma sensação muito particular, muito peculiar, muito especial. É Verdade. emocionante, emocionante. E aí quando você faz isso para Deus, aí você sente que aquilo não pode parar. Então, a sua dedicação
a esse trabalho é muito grande, mas é porque também o retorno é muito grande, né? Não em dinheiro e nada, é que na verdade você sente o retorno, né? Quando você está sentado na igreja tocando um hino e sentindo a presença de Deus e louvando, fazendo o seu trabalho na igreja com uma coisa que você gosta, que é a música, então a coisa ganha uma proporção extremamente incomparável. Eu não posso comparar isso com outra sensação. E Nietzsche já dizia isso, né? Ninguém viveu plenamente se não aprendeu a tocar um instrumento, né? Então, É e não é de interessante. qualquer jeito, né? Não é de Essa qualquer jeito. performance, essa desenvoltura artística através do instrumento, através do instrumento vocal, que Sim. é o primeiro instrumento da humanidade, é o instrumento vocal, não tem como fugir. Esse preparo técnico, esse preparo teológico, esse preparo pessoal, voltada para essa devoção ao Deus triunfo, tem que ser uma coisa levada muito a sério, com muito entendimento e com muita responsabilidade. E era isso que todos aqueles que trabalhavam relacionado à música para o templo tinha isso em mente. Em poucas palavras, o tempo passa rápido. Daqui a pouco vai fazer 50 e alguns minutos. cinquenta e Eita, três minutos parece. vai acabar o Ó, tempo. em poucas palavras, me diz uma coisa, com tudo isso agora, a música cristã, nos tempos atuais, o que se pode se fazer para que possamos criar o senso da responsabilidade, para que possamos mais usar a nossa performance com qualidade e ter o cuidado, a perspicácia de não entrar em outros caminhos e terminar, como já aconteceu, histórias da música cristã, de muitos e muitos perderem as vertentes do Ah, caminho. mas aí você vai ter que me controlar no tempo, certo? A primeira pergunta, a primeira observação que você fez me fez lembrar uma outra coisa, a questão do dom, né? Do dom e do talento e tal, que é um assunto pertinente na igreja. Ah, aquele rapaz tem talento para música, talento. Talento é uma coisa importante. Talento é um negócio que a gente chama de inato, né? Isso. Ele, ele nasceu com uma propensão a determinada coisa, né? Dom é outra coisa. Dom é quando você recebe de graça um, pronto, você agora vai tocar. Aí do nada, pronto, você recebeu o dom do músico. É igual caldo de cana, sai na hora. Então isso é um negócio muito importante falar, né? Na igreja a gente tem muito essa viagem aí de dizer que a pessoa tem o dom. Rapaz, não estude não, que o talento não faz as coisas sozinho, não. Então, Então, eu compreendo e creio que a Bíblia cita e fala de dons também, e tem dons naturais mesmo, e tem dons sobrenaturais, sim. E tem talento também, que é a propensão para aquilo. Para o músico soa muito para tocar. Para tocar, para cantar, para reger, para escrever. Não é pouca coisa, é muito suor, muito suor. Eu diria que 95% é suor e 5% é talento, o resto é suor, né? Então essa parte do estudo técnico e da preparação, ela é importante. Eu não louvo bem, eu não toco bem, eu não expresso bem meus sentimentos musicalmente com o meu talento, se para usar aquele talento eu não preparei a parte técnica, né? Eu falo quase todo ensaio, você já deve ter visto eu falar isso, que o músico é um atleta de pequenos músculos. Um atleta halterofilista, se ele não estiver treinando, ele murcha, né? O músculo não obedece e a gente precisa tratar disso na memória muscular. Quando eu trabalho mecânica no estudo do instrumento, eu estou trabalhando músculos, pequenos músculos. Quando eu trabalho som, eu estou trabalhando também controle de sonoridade, né?
Entrada e saída de nota, articulação, tudo isso é trabalho. E é muito trabalho. Quanto melhor eu trabalhar, não quanto mais, né? Quanto melhor eu trabalhar, isso, melhores resultados eu alcançarei quando eu estiver tocando. Então, tem até uns estudos aí, umas aulas para improviso e tal. Se eu vou improvisar, por que que eu vou fazer aula para improviso, né? Poxa, porque precisa ter uma técnica para ser estudada, né? Existe uma técnica para se preparar para isso. Você não sai improvisando assim porque você nasceu com um ouvido maravilhoso. Isso não tem a ver com a performance, né? Não tem a ver diretamente com o resultado. O resultado tem a ver com o estudo, com o preparo, com dedicação, tanto para a gente como músico de igreja, tanto na parte teológica quanto na parte da prática musical, né? Eu faz tempo que eu não toco meus instrumentos, e então faz tempo que eu não tenho condições de pegar um instrumento e sair tocando, né? Meu instrumento inicial foi. Inicial não, né? Inicial foi bandolim. Mas eu toco clarinete, saxofone, né? Toquei um pouco de trompete um tempo também. Então, tocar é importante, a prática é necessária. Não adianta eu querer pegar um saxofone e sair tocando as mil maravilhas agora, porque não vai sair, entende? Eu tô sem tocar há 6 meses, 7 meses, 10 meses, né? Porque eu tô me dedicando a outra coisa, né? Tenho trabalhado muito com regência, e então a regência, por exemplo, o leigo acha que o regente está ali fazendo uma arte performática, né? Ele tá ali dançando, mostrando os braços e tal. A galera não tá nem aí para o que ele tá fazendo. E na realidade não é bem isso, né? Existe toda uma técnica e um preparo para que todas as ações que ele faça ali, mesmo que sejam não padronizadas, sejam dele, né? Elas possam provocar um resultado em quem está assistindo ou quem está tocando e cantando, né? Quem está assistindo eu digo músico, né, que está sentado lá assistindo aquele gestual do regente, aquele gestual ele tem que entender de alguma forma, né? E existe uma técnica para isso, um estudo para isso, né? A forma como eu movimento o braço, a forma como eu paro o braço, a forma como eu dou cada tempo é para fazer diferença no resultado sonoro. E isso é estudo também, né? Não dá para subir no palco para Verdade. reger sem você ter se preparado, lido aquela partitura de cabeça da capa ao final. É uma honra o maestro Gunnar Silvestre ter um conhecimento gigante na área da regência, na área da música coral, na área da música orquestral, no contexto da história da música ocidental. E ele tem essa referência muito boa para fazer esse comparativo, né, e trazer esse pensamento da música através das escrituras. Então, nós tivemos na primeira parte todo o procedimento histórico, traçando ali as tribos antes de Levi, as tribos no período Levi, depois do período Levi, até o Novo Testamento, para traçar a ideia de hoje desse procedimento da música aqui. O assunto ele é muito gostoso. Hoje, nessa terça-feira, estamos tendo a oportunidade de ter esse banquete informativo, teológico e teórico da música ocidental dentro desse contexto da música através das escrituras. E aí, lhe devolvendo a palavra dentro da performática da regência, dentro da ideia da música cristã nos tempos atuais e esse preparo que nós temos que dentro dessa performance, dessa desenvoltura que é necessário ter para um músico instrumentista, para um músico que utiliza a voz no coral ou no vocal solista, na regência e etc, etc, esse preparo que onde você estava trazendo para nosso conhecimento e agora na segunda parte. Então, eu tô falando demais. Você fica botando essas perguntas assim que exigem uma resposta longa.
essa questão da preparação que a gente estava falando, né? Certo. Da preparação técnica em favor do talento. Tem gente que acha que tem talento e não precisa se preparar. Na real é o contrário, né? Quanto maior o preparo, mais favorecido fica o talento. Então, eu expresso melhor quando eu estou treinado, né? Eu posso ter um talento musical brilhante, só que se eu não me preparar, meu corpo não responde. Às vezes minha mente até dá os comandos, né? Mas os músculos não obedecem. É o que eu estava falando de que faz tempo que eu não toco. Não adianta eu pegar o meu instrumento, um saxofone, um clarinete e sair tocando, querer sair tocando, porque muitas vezes meu cérebro vai comandar determinada ação e o músculo, porque não está treinado ou porque há tempo não treina, ele não vai obedecer. Então, isso acontece quando eu deixo de estudar e quando eu deixo de cantar também. O canto é importante e é preciso ser bastante cuidadoso com isso, porque a gente, até no meio profissional, acontece isso, de tratar o cantor como um músico menor, né? Não é músico, ele é cantor, né? A gente tem os instrumentistas que são músicos e tem os cantores que não são músicos. Na verdade, isso é um lapso imenso, né? O cantor tem que ter um preparo sobre-humano, até eu diria. Não vou dizer sobre-humano porque não é, né? É a gente que se prepara mesmo. Mas o instrumento do cantor é ele mesmo. Ele mesmo. O preparo vocal, não só vocal, intelectual, né? Respiratório, tudo isso influencia no resultado do cantor. Então, quanto melhor ele estiver preparado, melhor vai soar o resultado. Então, a pessoa canta, tem uma voz maravilhosa. Tem, pode ser que tenha, mas o preparo respiratório vai fazer diferença nas entradas das notas, nas saídas das notas, né? No fechamento de frases, na sustentação, o preparo intelectual e o preparo teórico, musical e de percepção vai fazer com que ele seja mais independente quando estiver cantando, né? Como o músico de coral que espera ouvir a nota do piano para poder cantar, né? Na verdade, se o músico é bem preparado, o cantor é bem preparado, é um músico preparado, ele não tem essa necessidade. Ele Interessante. a partir da primeira nota da peça dele, ele consegue cantar a Aí. peça inteira, né? Essa sua observação me veio à mente agora algumas frases que eu gosto muito de dizer ao coro aqui da Igreja Presbiteriana em Queimadas. Duas coisas. Primeiro, gosto logo de dizer assim que música não é dom que vai vir um raio do céu e todo mundo vai conseguir. Música é dedicação, força de vontade, né? Dedicação, força de vontade e esforço. E, e outro ponto importante é que eu trabalho com o coral aqui em Queimadas para o coral entender que não pode depender do instrumento, porque nós já somos o próprio instrumento. Então, é importante até usar o contexto até filosófico do templo de Apolo, dizer, conhece-te a ti mesmo, sabe? É, Vamos usar esse ideia, você é o próprio instrumento, eu sou o próprio instrumento. Então, eu não posso, o instrumento ele tem que ser, não desvalorizando o instrumento, até porque eu sou instrumentista, mas o instrumento ele tem que ser o apoio e não a fundamentação principal. A voz tem que estar ali sustentada sem depender do instrumento. Até porque a gente também, dentro de um conceito mecânico que nós vivemos, eu já vi muitos corais de depender de um teclado e o teclado na hora acabou a energia, já depender de um playback, o playback não funcionar, e aí? exatamente. É, a gente está muito ligado à música instrumental, mas a música de igreja foi feita com base nos corais. Então, isso é uma escola que a gente tem, inclusive, aqui em Campina Grande, né? Quer dizer, aí em Campina Grande, que eu não tenho Campina. Mas a escola de música coral de Campina Grande é antiga, não é de hoje, né? É desde o maestro Nelson Matias.
e ganhou bastante força com a chegada do professor Vladimir Silva, né? É claro que a gente já tinha também o trabalho do maestro Lemuel, né? É verdade. Trabalhando em Campina, mas assim, a filosofia que o Vladimir trouxe quando chegou para começar as aulas aí com a gente, era muito dessa questão da independência vocal e da necessidade de que os coros tivessem musicistas, né? Que os cantores fossem músicos e que na verdade o são. Então, o ensino da teoria musical e da percepção musical para o coral, ou através até do coral, é muito importante. Eu posso ensinar música para o meu coral através dele mesmo, nos ensaios, com músicas em tonalidades factíveis, ensinando o que é tempo de nota, ensinando o que é intervalo, né? E devagarzinho ir dando alguma noção musical para esses coralistas até o ponto de que eles possam ter alguma independência, né? E essa independência é tão importante, facilita demais a vida do trabalho, o trabalho do regente, inclusive, né? O resultado musical de um coral que é feito de cantores músicos, né? É muito mais rápido e talvez isso possa favorecer um resultado interpretativo, inclusive melhor, porque eu paro de trabalhar a leitura de nota para trabalhar a interpretação, né? Verdade. Então, é necessário que o coral se desenvolva na parte de teoria musical. Às vezes o corista não gosta, né? É. Ah, eu vou só cantar, então eu não vou Essa precisar parte de de teoria, ou a parte de exercício vocalize. é um negócio que eu brigo muito, inclusive, né? Uma coisa que eu acho extremamente importante e a gente às vezes abole das igrejas. O cantor do coral tem que cantar com partitura, ele não tem que cantar com a página escrita, a letra da música só, não. Ele precisa da partitura. A partitura ajuda muito, inclusive, às vezes você já participou das cantatas de Natal que a gente faz lá em Campinas, na Assembleia de Deus, na Central. A gente promove a cantata todo ano e todo ano é um coral diferente. Claro que tem uma base de coristas que todo ano se inscrevem para cantar, mas a cada ano a gente fala para a comunidade, venha participar, venha cantar, você que tem vontade, venha cantar, certo? Agora ele não vai para um ensaio achando que não vai suar a camisa, não vai suar a camisa sim, né? E em parte, durante os ensaios, sempre que eu tenho oportunidade, eu dou uma noçãozinha de música, né? Uma noçãozinha de saltos, de intervalos, porque na verdade ele está lendo ali a partitura. Então, no primeiro ensaio é para ensinar a ler a partitura, não para ler a partitura, a parte musical mesmo, que não É tem nada verdade. de teoria, não tem como ler, mas a gente sabe que a gente tem que ler as palavras com as divisões silábicas que estão escritas lá para seguir os tempos das notas, né? Então, Isso. no primeiro ensaio eu preciso ensinar o que é retornelo, né? Eu preciso ensinar aonde está uma mudança de tom, eu preciso ensinar que uma figura demora Saltos. mais que a outra, eu preciso ensinar que a figura caminha para cima ou salta para cima conforme o desenho das bolinhas, ou É, elas para baixo. Então, essa noçãozinha básica já vai dizer para ele, tem alguma coisa nesse negócio, né? Dá para eu ter uma lógica, né? Eu sei que se eu tô com um grau conjunto, a nota tá próxima, eu vou saltar pouco, né? A diferença de uma nota para outra é menos distante do que eu tô com um salto de sexta. Ele não sabe o que é um salto de sexta, mas ele tá é um vendo que uma trabalho nota de está educação longe da outra. musical. A gente faz um trabalho de educação musical para eles, né? E começa com a questão de musicalidade, né? Com essa questão que a gente chama de musicalização, que a gente fala de musicalização infantil. Dá uma noção do que é para você, o que é seguir uma Verdade. nota, o que é uma nota longa, o que não é e tal. Não é a parte teórica com fórmulas de compassos, com tonalidades, modalidades, acordes maiores, menores, diminutas, nada disso. Mas ele precisa ter uma noção de se guiar. Se ele se interessar, fala, não, eu quero fazer isso, né?
Eu quero aprender como é que faz esse negócio. Aí ele vai se inscrever na escola de música para aprender isso e tal. Mas eu poderia também, se eu tivesse um coral fixo lá, começar a ensinar teoria para o coral fixo, né? Pronto, nós temos 2 ensaios na semana, 3 ensaios na semana que seja. Um ensaio desse é percepção musical. E tem um material, no Brasil a gente tem pouco material, né, nesse sentido. Mas tem um material americano muito bom para 4 vozes, que é para ensinar teoria musical com o coro. É o coro dividido em 4 vozes, um livro todinho em dó maior, com notas longas, com graus conjuntos, para a pessoa ter noção do que é aquilo que se faz música com isso. Desde o início se faz música, né? Desde o início da teoria musical e da percepção musical dá para fazer música. Então, era importante que a gente tivesse esse ensino nos corais, porque senão, a todo novo projeto, eu tenho que fazer todo um retrabalho, né? Eu pego um coral, faço uma série de concertos com um repertório específico, ensino o repertório específico, o coro canta o repertório específico, beleza. Só que é um coro que não lê, certo? Certo. Fecho aquela série de concertos em 3 meses, beleza. Quando for fazer um novo repertório, eu vou ter que montar tudo de novo, ensinar tudo de novo, porque aquele músico está cantando decorado, ele não está cantando lendo. Cantar decorado é importante? É, claro que é. Mas é muito mais importante também que ele saiba ler, né? Se ele lê a notação musical e canta, eu dou a primeira nota e ele já vai ter uma noção básica da música da primeira nota à última, né? Pelo menos uma noção mínima. Então, meu ensaio vai ser muito acelerado. Meu ensaio de leitura não vai ser 3, 4, 5, 6 ensaios para leitura das peças, né? Vai ser um ensaio de leitura, 2 ensaios de leitura, e depois disso eu vou trabalhar nuances, interpretação, articulação, frase, né? Como é que eu vou trabalhar uma sílaba ou outra, né? Então, essa qualidade traz muita vantagem para a gente. Quando o músico ou o cantor é tratado como músico, né? A gente não pode desmerecer o cantor. E ele não é menos inteligente, de maneira nenhuma, né? Inclusive, a música exige dele uma inteligência muito maior, porque ele precisa dominar o seu próprio corpo, no sentido de que ele canta ou ele precisa cantar afinado e a gente tá falando de música enquanto eu estou num instrumento de metal, por exemplo, um trompete onde eu tenho os pistos e vou tocar e vou ajustar a minha embocadura para alcançar determinados harmônicos, certo? O cantor não, o cantor tem todos os comas para trabalhar, né? Verdade. Eu posso ter por exemplo, eu estou tocando, cantando com uma afinação baixa. Às vezes o Lá é o Lá, né? Em 440 e o cantor lá está cantando aquele Lá em 440, mas ele pode estar abaixo um poucos comas ou acima uns poucos comas, né? E isso faz toda a diferença. Quando ele tem noção musical, né? Ele consegue desenrolar isso de uma forma melhor. Tem um exemplo maravilhoso que é o grupo lá do Rio de Janeiro, Grupo Vocal Calliope, do maestro Júlio Moretson, se não me engano, que trabalha esse negócio de sonoridade antiga e de afinação antiga também, né? Por isso que antes do cravo bem temperado, né, a gente tinha que desafinar o instrumento todinho, reafinar o instrumento para determinada afinação. Verdade. Esse grupo trabalha dessa forma. Às vezes, ó, vamos usar a afinação tal. Então, vamos aquecer as vozes com aquela afinação, com aquele tipo de escala, com tal nota ou tal grau da escala um pouquinho aumentado. Então, isso faz diferença na vida do cantor, isso faz diferença na vida do regente, diferença na vida do resultado musical. Então, a gente monta a cantata natalina todo ano em 2 meses, certo? Só que eu trabalho com coro 4 meses. Por quê? Porque é um coro de leigos, né? E é um coro em que toda nova comunidade, ou todo novo ano, a gente abre a inscrição para toda a comunidade participar. Então, nos primeiros meses, eles vão ter uma noção, claro, vão ser ensinados numa noção mínima musical, né? Uma noção mínima de entendimento e de notação e de movimentação, eles vão saber ler as bolinhas, para onde vão, para onde vai, onde demora mais, onde demora menos, mas ele não é músico, né?
a maioria deles não são músicos, então a gente vai ter que ter um cuidado para esse ensino, né? Com coro fixo, não. Se você pega um coro fixo de leigos, você pode ensinar música para eles através do próprio coro. A gente tem material para isso, né? Verdade. O interessante é porque no coro, ele sempre tem as pessoas que flutuam, porque o coral dentro da igreja, isso é normal, mas sempre tem uns fixos, né? E esses fixos, eles, ao longo do tempo, com o crescimento e o amadurecimento da educação musical, eles são os monitores Sim. empiricamente dentro do coro. Isso ajuda muito. Eu Eu tenho essa vou. oportunidade dessa experiência com pessoas que tá ao longo do tempo, desde o início, e com o tempo está sendo trabalhado, está tendo aquele crescimento e aquele amadurecimento empírico e instrutivo, né, da educação musical, e vai auxiliando os demais, ou seja, é como se fosse um monitor dentro do coral, vai se criando vários monitores dentro do coral ao longo do tempo, isso Robson, ajuda. eu acho que o serviço do monitor é importante. Por exemplo, a gente tem a Universidade Federal de Campina Grande muito trabalhando muito com a música coral, certo? A gente tem muitos cantores que são bons solfegistas, né? Solfejam muito bem. E essas pessoas dão muito certo em coral, certo? Eu posso ir lá contratar um quarteto vocal para entrar no meu coral de igreja e sustentar lá seus arrimos que a gente chama de arrimo de naipe. E Isso. eu posso ter também com o tempo as pessoas com mais experiência, que trabalharam mais tempo dentro do coral e que já estão acostumadas mais com a técnica do regente, que o regente de coral está mais preso ao coral do que o regente de orquestra, né? Vivencia mais aquela comunidade. Então, às vezes ele já conhece os tiques do maestro, já conhece mais ou menos os gostos e tal, ele sabe mais ou menos como ele vai fazer. Então, você vai ter os arrimos de naipe, certo? O que não é bom, né? É bom assim, na prática, para o regente, a facilita, porque os outros não são músicos, né? E Mas cria uma dependência também. No dia que você está sem aquele baixo, pronto, acabou seus baixos, né? O dia que você está sem aquele barítono, acabou seus barítonos, certo? faltou o tenor que Aquela, segura o naipe. aquela contralto que sustenta o contralto do começo ao fim e as mulheres outras ficam só se apoiando na voz dela para cantar atrás, né? Se você não Ó, tiver ela e não tiver o piano, pronto, acabou seus contratos. Então, lá no coral da Congregacional, que é o que eu dirijo agora, eu bato muito nessa tecla também. Não dependa de quem está do seu lado. Não dependa, faça a sua parte, né? Porque você está indo corar há quanto tempo? Você teve aula de teoria musical, você foi ensinado por outros maestros como o Jeter, Geonai, que que está hoje fazendo mestrado fora e tal, e já trabalhou toda essa parte de teoria com eles. Eu falo muito, rapaz, faça a sua parte. Você aprendeu para ser independente, não para depender do fulaninho que está do seu lado, certo? Porque o dia que o fulaninho falta, eu posso cantar com um coral, com 8 cantores e ter o coral funcionando plenamente, né? Eu tenho microfones lá de captação no púlpito e você sabe lá que o púlpito favorece, né? A acústica tem uma é, conchazinha e tal. Dá para fazer música coral com um coro de câmara, né? Com 8 vozes cantando e fazendo um negócio bem feito de primeira, certo? Se essas pessoas forem independentes, não dependerem uma da outra para fazer som, certo? Quando eu tenho um corpo de cantores que não é músico, aí eu tô fadado a ter esses problemas, né? Problemas de repertório mesmo. Se a gente fala, falando da vivência de igreja, do dia a dia da música de igreja, eu posso ter um coral excelente na igreja quando eu estou com ele completo. E ter ele desfalcado, ruim, né? Não funciona. Funciona se todo mundo for músico e todo mundo cantar do começo ao fim, sabendo suas notas, sabendo suas entradas. Aí eu posso usar um madrigal e ter um efeito maravilhoso, né? Aí, do contrário, falta uma pessoa, pô, eu tenho que escolher outro repertório em cima da hora para o pessoal cantar porque fulano faltou. Aí é você ser refém do coro, né? Aí para o maestro ser refém é muito fácil, ele se deixar ser refém, né? Então corre esse risco do maestro se deixar refém. interessante. Para você ver, ó,
A, tamanha responsabilidade que o músico, performance, instrumentista, ou coro, ou cantor, solista, ele tem dentro do seu arcabouço pessoal de comprometimento com a técnica e com o ambiente espiritual. A técnica no ambiente espiritual. Claro. A Né? gente está falando Porque a gente já citou isso hoje, né? interessante, porque se somos canais da palavra através da melodia, você traz a luz aos nossos corações da informação e do conhecimento que existe todo esse procedimento de competência de cada um da gente para poder levar a palavra pela que você falou logo no início, da tamanha responsabilidade que é a música na igreja. A gente tem uma responsabilidade. É. Eu passei anos e anos, eu passei 4 anos e meio, 5 anos na UFCG, e meu amigo, eu acho que não 99 estava, eu saía deprimido. Se eu fizesse 99%, eu estava deprimido. Era um concerto, era um arranjo, era uma harmonia, era um. E Mas a gente tem essa ideia de que o músico se cobra também. A gente se cobra bastante, né? é porque a gente A é gente se cobra perfeccionista por bastante. natureza, né? A natureza da É, gente é é, ser perfeccionista, eu, né? eu, eu citei aquela entrevista com o pianista, né, Sofrês, né? Que está no trabalho de mestrado da menina lá da UNB. E ele fala isso, né? Ele fala assim, das minhas performances, olha só, Nelson Freire, né? Das minhas performances, 98% eu saí insatisfeito. Ex- Rapaz, a, a gente busca em arte, a gente pode dizer isso talvez, que a gente busca em arte um estado de perfeição, que ele nunca vai chegar, né? Ele não existe. Ele é utópico. Eu procuro sempre o melhor e sempre eu acho uma aresta que precisa ser tirada, né? E quando a gente está falando da música coral, a gente também tem essa relação com a palavra, né? Na igreja, como a gente está falando, e fora da igreja, tem esse trabalho da palavra. Se a gente for falar da música de Bach, por exemplo, muitas palavras que estão nos textos, elas estão enfatizadas musicalmente de alguma forma, né? Tem toda uma simbologia musical escrita nas partituras e que às vezes eu não considero, certo? Eu estou preocupado ou demais com a entonação, com a harmonização, com a afinação, e eu tenho que me preocupar, é claro. Mas quando eu estou falando de canto, né, a música tem que favorecer a palavra. Por exemplo, me irrita muito um coral que não é inteligível, né? Você rege o coral e o coral canta um monte de certo? E você não entende as sílabas, você não entende os textos, você não A entende as dicção. sílabas tônicas, você não entende a dicção, você não entende o que eles estão falando, certo? A sonoridade é extremamente importante. Claro que é importante, eu não estou dizendo que não é. Mas para o coral, a palavra é importante, certo? A palavra é extremamente importante. Então, ah, o foco tem que ser transmitir algo que foi escrito para ser transmitido, né? Senão não tinha letra, certo? Então, Verdade. Bach era muito cuidadoso com isso, né? E hoje a gente nem vê tanto cuidado assim com as músicas que a gente vê no meio evangélico, né? Com o povo cantando aí, independente de que nota cai a sílaba tônica, certo? Independente de que acorde cai uma sílaba tônica, e tudo isso faz diferença, né? Entre eu cantar Jesus e cantar Jesus, tem toda a diferença. Jesus não é Jesus, eu sinto muito, não é? Entende? Então, quando eu escrevo música, quando eu componho música, eu tenho que pensar na tonicidade da palavra, tenho que pensar na riqueza da palavra, tenho que escrever ou pensar perfeitamente, o máximo possível, em como aquilo vai soar, certo? Tirar cacofonias, né? Ter um texto coeso, ter um texto, no nosso caso, obediente à teologia bíblica. Então, tem todas essas questões para enfatizar. E aí, quando eu estou regendo,
que eu já estou interpretando isso, eu quero que o coral, claro, é, sinta essa parte do texto, né? Se você está falando para uma orquestra, isso não importa, muitas vezes, né? Importa para você enquanto regente, mas o músico não quer saber, ele quer tocar a nota certa, quer fazer música, quer soar com a frase musical e tal, beleza, massa. Mas o coral, ele gosta dessa conversa, né? E ele é importante para ele saber o que que ele está cantando, por que que ele está cantando, o que que ele vai enfatizar, qual é a nota que ele vai enfatizar, por que ele vai enfatizar determinada nota e por que não outra, né? Tá. Ah, por exemplo, é, existe um contexto atrás da música de igreja que a gente chama de hinologia, né? É a história da composição dos hinos ou dos compositores dos hinos. Então, essa história da a hinologia faz toda a diferença para o resultado musical que o coral vai aplicar ou não. E eu posso dizer isso, ensinar isso no ensaio, certo? Eu posso explicar em que contexto aquela música foi escrita, por que que foi escrita, o que que aquele compositor estava passando naquele momento. Existe um relato disso É ou não muito existe? Qual importante. é a situação? Qual é o contexto? Por que que essa palavra é mais importante que outra? Ou por que que ele usou um modalismo e não um tonalismo, certo? Qual é o motivo? Qual é o interesse dele, né? Por que que ele escreveu? Por exemplo, a gente tem um compositor muito importante aqui que Batista, né, que é Ralph Manuel. Ralph Manuel escreveu um aleluia maravilhoso, lindo, né? Só de aleluia, 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 né? Sem aqueles problemas de mudar a sílaba tônica, certo? E eu ouvi uma música dele essa semana, no final de semana, eu fui aqui na Igreja Memorial Batista de Brasília, a principal aqui, e ouvi uma música de Rafa Manuel com um coral cantando uma música modal, certo? Por que que ele fez música modal? Qual era o contexto, né? Em que Brasil ele estava, né? Para estar escrevendo música modal, né? A mesma coisa a gente pode falar de Nelson Matias, né? A mesma coisa a gente pode falar de outros compositores. Tem um compositor batista muito importante também, que eu não estou lembrado o nome agora. Inclusive é um trabalho final do TCC de Ulisses, né? Tem a ver com esse compositor, que eu não estou lembrado do nome. Que ele compôs, toda a música que ele tinha essas tonalidades, essas modalidades que a gente usa na música do Nordeste, né? Ele usava muito o mixolídio e o lídio para fazer suas composições para canto de igreja, né? Para canto coral dentro da igreja. Então, isso é muito importante, ter a ideia e por que que aquilo era feito, em que contexto aquilo era feito e por que aquilo era feito. Então, eu vou saber que notas precisam ser enfatizadas, que momentos precisam ser enfatizados, quais são os trechos da música que merecem um maior cuidado, que terminações merecem cuidado, que terminações que eu estou fazendo que não deveriam existir também. Então, tudo isso tem a ver com treino, né? Com treino, com conhecimento e com o estudo que o maestro tem que ter no preparo, né? Um preparo prévio para um ensaio. Ele não vai chegar no ensaio do nada, né? Ah, vim pro ensaio, me dá a música aí. Então, não é assim que funciona, né? É verdade. Concordo plenamente. É um assunto enriquecedor para o nosso convívio musical dentro da igreja. Maestro, eu só tenho que agradecer e todos os que estão nos ouvindo e todos os que vão poder ouvir, né, porque vai ficar registrado. Só temos que Perfeito. agradecer, maestro, por sua disponibilidade, por seu conhecimento, Que por é sua isso. ajuda, por tudo que você já fez, Eu, sabe, particularmente por mim. Eu só tenho que agradecer pelo que você já fez por mim, é, nesse ambiente musical, nesse ambiente de irmandade, de parceria. Eu sou grato a Deus por ter um conservatório chamado Gunnar Silvestre na que minha é vida. isso, rapaz. Eu, Eu só eu, tenho eu que fico agradecer a honrado. Deus e que Deus abençoe você e sua família, sua esposa Paulinha, que ela está aqui. Eu vou dar uma colher de chá para você dar mandar um abraço para ela, para não arrumar uma confusão com ela de quando voltar.
né? Que ela está aí nos ouvindo. Mas E olha, que Deus te abençoe aí em Brasília, né, na amém. sua peregrinação aí. E, e brevemente eu quero estar novamente aí nativo com você, porque eu preciso me reciclar. Vamos lá, eu que agradeço. Para mim foi uma honra participar de um tema tão importante e instigante que é a Bíblia nas Escrituras, né? Agradeço todas as pessoas que participaram, acho que foi legal. A gente tem muita coisa para falar e aprofundar na questão dessa relação música e Bíblia, mas aí a gente não pode ser tão genérico, a gente teria que parar para escolher um temazinho desse monte de tema que a gente falou e esmiuçar, e isso é conversa para outras oportunidades. Mas Deus abençoe a sua iniciativa, eu gostei demais, mando um abraço para sua família também, acho muito legal o seu trabalho, gosto do seu trabalho, por isso que eu te chamo tantas vezes para te perturbar, para tocar e para a gente fazer alguma coisa juntos e tem sido muito bom, tem sido uma bênção e para mim foi uma alegria participar. Muito obrigado pelo convite. Pois valeu, meu maestro. Que Deus te abençoe. Um Amém. cheiro. Ô, tchau, tchau.